Então vamos lá, parece que já está tudo ok. Bom, queridos alunos e alunas, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da doutora Juliana, que é formada pela USP, tá? Então vamos lá. Juliana, né, é doutora e mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. É também servidora pública concursada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde exerce funções de assessoramento jurídico. Professora universitária e palestrante em diversos cursos e instituições, autora de artigos publicados em periódicos e da obra Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garaldi, editora Ideias e Letras. Autora da tese de doutorado Michel Villey e a Subjetividade Jurídica, aprovada unanimamente com distinção e louvor em razão dos méritos da pesquisa. Bom, feito essa breve apresentação, se tiver alguma coisa errada, por favor, Juliana, corrija, eu passo a palavra para Juliana. Bom dia a todas e todos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, na Escola Estadual Amaral Wagner. Eu quero agradecer o convite, ao Alexandre, especialmente, me transmitiu diretamente esse convite, agradecer também a todos que estão envolvidos com a organização desse evento, a Fabiana, enfim, todas e todos que estão aqui trabalhando para que esse evento ocorresse, professoras, professores da instituição. Quero cumprimentar também as alunas e os alunos, fico muito feliz de poder falar para uma escola, para um público bastante amplo de estudantes, que estão aí construindo a sua formação, para seguir, né, nessa trajetória de transformação do mundo, porque, na realidade, o ensino tem essa finalidade, realmente, né, o conhecimento, né, o ir à escola não é meramente um saber técnico, mas é muito mais do que isso, é um conhecimento que nós vamos nos utilizar para transformar aí a nossa sociedade. Então, eu fico muito feliz de falar sobre esse tema, marxismo, direito, transformação social para todas e todos vocês, nessa manhã, aqui de segunda-feira, e um público amplo, fico bastante contente, bastante feliz pelo interesse, né, de vocês nessa temática. Quando nós pensamos, né, a nossa sociedade, nós estamos vivendo um momento bastante difícil, bastante crítico, né, de dificuldades, de crise, ainda no contexto de uma pandemia. Nesse sentido, nós podemos perceber a importância do pensamento marxista, do pensamento crítico, para compreendermos a nossa própria sociedade. É muito importante, né, nós falarmos de marxismo, dado que muitos falam, né, falar de marxismo nos dias atuais é muito comum, todos falam, de modo geral, mas poucos de fato conhecem, poucos de fato leram e estudaram o tema. E muito se fala, e muito se tem de preconceito, na realidade, em relação ao pensamento crítico, justamente pelo fato do desconhecimento que gera esse preconceito. Mas quando nós olhamos a realidade atual, de tamanha dificuldade, como eu ia dizendo, de crise, de pandemia, todo o caos econômico e social que a nossa sociedade está vivenciando, no caso brasileiro, uma tensão muito grande, um empobrecimento muito grande da população, a dificuldade de se, por exemplo, minimizar até mesmo as desigualdades sociais, que só têm se ampliado, crescido, o número de desempregados, de pessoas que estão passando por dificuldades. Então, quando se fala de crise, de pandemia, muitos pensam assim, a crise e a pandemia atingiu a todos de maneira indistinta. É como se a sociedade como um todo fosse atingida da mesma maneira. Mas, na realidade, nós sabemos que não. Quando nós olhamos a materialidade das relações sociais, a vida social, nós sabemos que, durante a pandemia, as pessoas mais empobrecidas na sociedade são as que mais sofrem nesse contexto da pandemia. No próprio bordão, muitas vezes, né, e foi necessário, e realmente isso é necessário, uma medida de saúde pública
das pessoas ficarem em casa durante a pandemia, houve determinados setores, a classe trabalhadora, que não tiveram essa possibilidade, que estiveram mais expostos ao vírus, que tiveram que enfrentar transportes públicos lotados para poder sobreviver, para poder vender ali a sua força de trabalho e poder sobreviver durante a pandemia. Enquanto outros tiveram a possibilidade de fazer um trabalho remoto, por exemplo. Mas mesmo entre aqueles que realizam o trabalho remoto, houve pessoas que, por exemplo, não têm um acesso à internet de qualidade. Nós sabemos da dificuldade do acesso à internet, o quanto isso é caro para que as pessoas possam ter esse acesso. E no caso, né, dos estudantes também se verifica. Veja, enquanto um estudante que tem acesso a todos os recursos, a todas as ferramentas, a um plano de internet de qualidade, a equipamentos de qualidade na sua casa, a condições materiais de poder se alimentar, de poder ter um lazer ali mesmo dentro da sua casa, é uma situação distinta daquele que não tem essas condições, daquele que muitas vezes tem que dividir o mesmo cômodo com várias pessoas, com vários familiares, que precisa dividir a internet, que precisa dividir o seu espaço, que sequer tem um espaço dentro da casa para poder estudar. Então, nós percebemos essa dificuldade, enquanto que no contexto da pandemia, por exemplo, outros enriqueceram. Quando se fala em crise econômica, muitos milionários, bilionários, ampliaram aí as suas fortunas, enquanto que outros empobreceram. Nesse contexto, quando nós olhamos para essa realidade, nós sabemos que a crise e a pandemia não atingiram a todos da mesma maneira. Existem classes, há corte de classe e há frações de classe. Há especificidades de cada grupo social que é atingido de uma forma ou de outra. Há dificuldade, por exemplo, das mulheres, muitas vezes, no contexto da pandemia, que acumulam atividades no ambiente doméstico. Então, há também a questão de gênero. Nós temos também a questão racial. Nós sabemos, né, que a população negra sofreu mais no contexto da pandemia. Então, nós enxergando todos esses conflitos que estruturam a sociedade capitalista, o pensamento de Marx se mostra extremamente atual para nós alcançarmos as determinações que geram essas diferenças, que geram essas desigualdades, as determinações que estruturam o próprio modo de produção capitalista no qual nós estamos mergulhados, inseridos, e que não temos como escapar, porque nós, a partir do momento em que a sociedade se torna capitalista, essa sociedade é presidida pela fome mercadoria. Tudo passa a ser mercadoria nessa sociedade, a partir do momento em que o trabalho se torna mercadoria. No capitalismo, nós temos essa especificidade, né, da constituição da mercadoria. Se nós olhamos lá para sociedades antigas, por exemplo, lá na antiguidade, o modo de produção escravagista, uma pessoa trabalhava para outra por meio da força, né? Então, eram os vencidos de guerra que eram ali os trabalhadores daquela sociedade. Havia um domínio direto dos senhores sobre os escravos. Quando nós olhamos na sociedade medieval, o modo de produção feudal, nós temos aquele momento no qual as pessoas, os servos, estão ali presos à terra, estão ali, devem obrigações ao senhor feudal, num contexto de sociabilidade distinto. Quando nós olhamos aquele momento histórico, né, da Idade Moderna, uma transição ali entre os modos de produção, há uma transformação que vai ocorrendo e que culmina quando nós temos efetivamente a constituição do modo de produção capitalista, e aí esse modo de produção se consolida aí na idade contemporânea, quando nós temos realmente esse momento histórico no qual todos, para poderem sobreviver, precisam vender a sua força de trabalho, se não forem detentores dos meios de produção. Então, nós temos essa separação entre o trabalhador, que não tem os meios de produção, a única coisa que ele tem é a força de trabalho, que ele precisa vender no mercado para poder sobreviver, e os donos dos meios de produção, os burgueses, os capitalistas, que são aqueles que vão adquirir essa força de trabalho, né, para que possa se manter essa lógica de acumulação que é própria do modo de produção capitalista. Para que haja essa celebração de contrato de trabalho,
é preciso que, né, que esses agentes envolvidos nesse processo tomem a forma de sujeitos de direito. E aí é que vem essa ideia, essa perspectiva e essa materialidade do direito na qual nós estamos inseridos nos dias atuais, que é distinta daquilo que se entendia por direito na antiguidade, quando nós olhamos para Roma, quando nós olhamos para o período medieval, para a sociedade feudal, era distinto. O direito no capitalismo, ele tem efetivamente uma especificidade que o torna distinto. Eu falo aqui para estudantes, para alunos, para muitos de vocês, né, provavelmente vão seguir para a trajetória do direito. Falo para alunos do ensino médio, alunas e alunos do ensino médio, falo para professores, professores também, mas majoritariamente aqui alunas e alunos, que muitos irão seguir essa trajetória, né, de vir a cursar aí o curso de direito. Mas mesmo quem não vai seguir esse caminho, né, vão para as exatas, vão para as biológicas, é importante que nós tenhamos a perspectiva de qual o papel do direito na nossa sociedade. A sociedade capitalista, portanto, ela tem essa característica, na qual o direito passa a constituir a materialidade das relações sociais de maneira distinta do que se passava nas sociedades pré-capitalistas. Da mesma maneira, também, o Estado ele tem uma especificidade no capitalismo, né? No capitalismo, nós temos essa figura do Estado enquanto uma forma política. O Estado se apresenta como um ente separado das classes sociais, um ente terceiro. Independentemente de quem esteja no poder, na realidade, essa forma estatal ela não vai se alterar. É uma especificidade também do capitalismo, dado que nas sociedades pré-capitalistas, o poder econômico e o poder político, eles estavam ali diretamente atrelados. Isso é bastante interessante, essa perspectiva que o marxismo vai trazer aí para nós e os avanços que vieram posteriormente a Marx. Quando nós falamos, né, de marxismo, muitos às vezes pensam o marxismo como se fosse uma ideologia, como se fosse algo próximo aí, ou até mesmo de uma visão religiosa. Na realidade, o marxismo, nas palavras, né, do filósofo francês Louis Althusser, um grande filósofo francês, Louis Althusser, trazendo aqui aportuguesadamente, né, o nome dele, Louis Althusser, é o grande pensador, filósofo, marxista, um dos grandes marxistas do século XX, e que vai perceber que Marx é um descobridor de um novo continente do pensamento científico, o continente história. Marx vai perceber como se estrutura a materialidade das relações sociais ao longo do desenvolvimento dos processos históricos e especificamente no modo de produção capitalista. Então, Marx é um cientista nesse sentido, porque ele vai olhar realmente a materialidade social e descobrir um continente novo de pesquisa, de reflexões, olhando, buscando entender o mecanismo de funcionamento da própria sociedade, no caso, a sociedade capitalista. A obra fundamental de Marx nesse sentido é o Capital. Não obstante, Marx tenha outras obras que são fundamentais, nas quais ele vai realmente buscar compreender a sociedade, como que ela se estrutura, os conflitos de classes, toda essa lógica de exploração capitalista. É no Capital que ele chega ao apogeu aí das suas reflexões acerca da sociedade. E essa escrita do Capital não foi algo fácil. Imagine alguém se dedicar a esse processo de escrita, de pesquisa, de reflexão no século XIX, enfrentando perseguições políticas. Então, Marx ele enfrentou muitas dificuldades ao longo da sua vida, dificuldades econômicas, ele passou por privações diante da sua opção de vida em favor da classe trabalhadora, em favor da população explorada, dos oprimidos. Quando ele foi produzir a teoria para poder compreender essa sociedade, ele enfrentou muitos percalços, muitas dificuldades. Então, imagine uma pessoa com todas essas dificuldades no século XIX, produzindo uma obra dessa magnitude, a dificuldade que ele enfrentou. Mas, infelizmente, muitos falam de marxismo nos dias atuais sem sequer ter lido
sem conhecer a biografia de Marx, as dificuldades que ele enfrentou ao longo da própria vida para construir a sua obra, dificuldades até mesmo, né, pela própria materialidade daquele tempo, dado que não tínhamos as facilidades da tecnologia naquele momento histórico. Marx não tinha, né, século XIX, imagina como que era fazer pesquisa, muito mais difícil do que nos dias atuais. E, além disso, enfrentando toda a perseguição. Marx não teve espaço, por exemplo, no ambiente acadêmico, porque o ambiente politizado naquele momento histórico, não obstante ele fosse doutor, tivesse ali o doutorado em filosofia, Marx ingressa no curso de Direito, depois parte ali para os estudos da filosofia, e tem ali o doutorado em filosofia naquele momento na Alemanha, e depois, ao longo de sua vida, passa estudando, além da filosofia, ele continua estudando a economia política, até que ele vai empreender a crítica da economia política, entendendo realmente que o capitalismo ele se estrutura dentro de uma lógica de exploração. O capitalismo é exploração, dado que o trabalhador está separado dos meios de produção, ele precisa vender a força de trabalho para poder sobreviver. O fato é que essas relações de produção capitalistas, elas passam a ser naturalizadas pelos indivíduos dentro de uma perspectiva ideológica, no sentido de que as pessoas começam a naturalizar mesmo, acreditar que sempre foi assim. Na realidade, quando nós olhamos para a história na humanidade, as formas de estruturação da sociedade se alteraram consideravelmente. Houve ruptura. O processo histórico não é um processo evolutivo, como se houvesse ali algo que fosse se desenvolvendo e que se já tivesse ali de forma embrionária. É um processo de rupturas constantes que vão ocorrendo nessas transições entre os modos de produção. Então, o capitalismo ele é recente do ponto de vista histórico. E ele tem essa especificidade de se estruturar a partir da mercadoria e a partir do próprio direito, dado que o direito é que permite com que essa lógica se perpetue. Enquanto que nas sociedades pré-capitalistas nós tínhamos ali o papel direto da força. A classe trabalhadora, na condição de explorada, né, ela é obrigada realmente, para poder sobreviver, a vender a sua força de trabalho. E eu falo para um público aqui de estudantes, e bastante interessados, dado que estão aqui na manhã, buscando trazer, compartilhar aqui esse espaço de reflexões críticas. E quando nós pensamos, por exemplo, o ensino, a educação, se fala muito o que o mercado quer de nós, como se o ato de aprender não pudesse mais carregar um prazer em si próprio, a alegria do aprendizado. Eu me lembro quando, desde os bancos escolares, desde o início, eu gostava muito de frequentar a escola, né? Era algo muito prazeroso para mim ir para a escola. O que hoje eu vou aprender na escola? Qual será a matéria que nós vamos estudar? Qual vai ser o assunto novo? Eu gostava muito quando tinha matéria nova, um novo assunto, o avanço no conhecimento. Eu me lembro, né, desse período todo de aprendizado, bem na escola, ensino fundamental, ensino médio, enfim, eu gostava bastante, né, e tanto que eu continuei meus estudos aí por longo período, né, fiz a graduação, mestrado, doutorado, porque o ato de aprender, ele é muito prazeroso. Mas hoje, até mesmo isso vem sido cerceado, na medida em que se fala na educação para o mercado. Então, é como se o estudante não pudesse mais nem ter a alegria do aprendizado, ele tem que aprender aquilo que o mercado quer dele, como se ele fosse simplesmente se preocupar em se constituir como uma mercadoria posta à venda, dado que a sua força de trabalho está integrada à sua própria corporeidade. Então, olha a dificuldade que nós temos, essa exacerbação da mercantilização, e que gera um sofrimento psíquico muito grande, dado que as pessoas, inclusive nesse contexto, nem sempre têm as possibilidades de realizar tudo aquilo que elas têm em termos de potencial intelectual. Então, nós temos vários gênios aí, intelectuais, que são perdidos na nossa sociedade, porque não têm oportunidade de estudar. E se tem oportunidade de estudar, muitas vezes não têm oportunidade de estudar aquilo que gostariam de estudar.
Eles precisam pensar numa formação que seja voltada para o mercado. Essa é a tragédia do capitalismo, que explora, que destrói a vida das pessoas, muitas vezes. Então, nós observamos, nesse contexto de exacerbação de crise do próprio capitalismo, estruturalmente, o capitalismo, ele porta a crise, mas há momentos em que essa crise se torna aguda. Então, quando nós observamos, por exemplo, esse contexto no qual nós temos essa dificuldade, né, das pessoas poderem aí terem acesso aos bens da vida, as possibilidades de avanço, de crescimento, isso gera um sofrimento psíquico muito grande dos indivíduos. Daí o aumento das depressões, por exemplo, das pessoas, as pessoas deprimidas, tristes, e aí se busca muitas vezes soluções que são meramente medicamentosas. Se o indivíduo é deprimido, vamos dar o remédio X, sem buscar a causa material que leva esse indivíduo a estar nessa dificuldade. Então, nós temos também a questão das drogas, o problema da droga, e é tratado de uma maneira policialesca, muitas vezes também. Vamos criminalizar, vamos punir, quando na realidade não se busca entender o que levou esse indivíduo a agir de determinada maneira. Numa materialidade social que constrange os indivíduos. Nós temos formas sociais específicas do capitalismo que geram um constrangimento, um sofrimento muito grande para as pessoas, dado que a possibilidade, inclusive, de realização pessoal, ela é muito pequena nesse contexto do capitalismo. Então, quando nós avaliamos toda essa questão do sofrimento psíquico dos indivíduos, por exemplo, todas as dificuldades, isso é tratado de uma maneira extremamente superficial. Se pensa, por exemplo, o direito como um instrumento de solução a esses problemas. Então, por exemplo, temos o problema das drogas, vamos criminalizar. Temos o problema da violência, a questão é criminalizar, é aumentar a pena dessas pessoas, dos ditos criminosos, e sem entender a causa material, as causas materiais que constituem essa sociedade, que levam a uma exacerbação da criminalidade, que levam ao sofrimento psíquico dos indivíduos. A pandemia, a crise não atingiu a todos, né, não atingiram a todos de maneira idêntica, longe disso, né, nós sabemos muito bem dessa realidade, nós sabemos e nós naturalizamos dentro do contexto do capitalismo, de modo geral, né, quando dizemos nós, estou colocando a nossa sociedade, a sociedade naturaliza determinadas coisas, vejam, é naturalizado, por exemplo, o fato de pessoas não terem teto, não terem casa para morar, é algo que não causa um incômodo constante na sociedade. Nós passamos pela rua indivíduos ali sem teto, desabrigados e tudo mais. E há, inclusive, determinados setores que vão dizer, mas ele não tem teto porque ele é vagabundo, porque ele não quer trabalhar, ou coisa do gênero. Como se o burguês, como se o detentor dos meios de produção fosse alguém que trabalhou para ter aquilo. Na realidade, quem gera a riqueza da sociedade capitalista é a classe trabalhadora, são os trabalhadores e trabalhadoras que geram essa riqueza, que geram valor, através, né, da venda da sua força de trabalho, da integração, realmente, da energia produtiva ali para a produção. Então, a geração de valor, ela se dá aí, justamente. Mas isso não é colocado para as pessoas e se pensa, de modo geral, que o indivíduo que é pobre, por exemplo, ele seria alguém que é preguiçoso. E no contexto de uma lógica neoliberal, tal qual nós vivemos no tempo presente, esse setor, essa questão da meritocracia, ela é levada ao extremo. Então, o indivíduo que é bem-sucedido, em geral, é um indivíduo que teve méritos, que foi esforçado. E o outro que é pobre, ele seria um dito fracassado na sociedade. Na realidade, esse tipo de pensamento ele surge a partir do que Althusser vai estudar, esse grande filósofo marxista francês, que é a questão da ideologia. A ideologia que vem de práticas materiais. No capitalismo, a lógica ideológica, né, a ideologia, ela se constitui justamente a partir da mercadoria.
e do próprio direito. Nós não conseguimos pensar para além dessa ideologia jurídica. A propriedade privada é um direito sagrado. Então, ela é inviolável. Então, se nós temos, por exemplo, imóveis que estão desabitados, pessoas que têm vários imóveis, proprietários de imóveis, que têm vários imóveis e muitos deles estão desabitados, desocupados, só voltados ali à especulação imobiliária. Se uma pessoa que é um sem-teto, ele vai ocupar aquele imóvel, para muitos na sociedade, ele é visto como alguém que está violando a ordem jurídica e que deve ser punido. Ele devia se esforçar, se ele quer ter uma casa, ele que trabalhe e compre. Só que isso mascara o fato de que, por mais que o indivíduo trabalhe, ele pode trabalhar de manhã, à tarde, à noite, dependendo do tipo de trabalho que ele realizar, ele não vai conseguir comprar uma casa. Ele não vai conseguir sequer pagar o aluguel. Pagar o aluguel é caro, o aluguel residencial. As pessoas têm dificuldade para pagar o aluguel. E muitas vezes o trabalhador, no momento de crise, ele perde ali o seu emprego e aí ele é despejado da onde ele residia. E aí ele vai morar onde? Na rua? Uma família inteira morando na rua? Mas a sociedade capitalista, a partir da ideologia que constitui essa sociedade, naturaliza isso. Então, nós passamos pelas ruas, nós observamos pessoas ali caídas pelas ruas, desempregadas, pobres, crianças e tudo mais. Ok, a sociedade continua. O próprio trabalhador naturaliza a sua condição de explorado, né? Não questiona isso, não questiona essa estrutura da própria sociedade, não questiona o fato de ter que enfrentar um transporte público lotado, enquanto o outro está indo de helicóptero para o trabalho. O outro não precisa nem ir para o trabalho, na realidade, está indo supervisionar os seus negócios indo de helicóptero. Isso é tido como algo natural, mas a realidade é algo que está atrelado ao modo de produção capitalista. É claro que no contexto do capitalismo nós podemos ter modulações. Podemos ter, por exemplo, uma sociedade na qual nós temos essa lógica do direito, que é uma forma do capitalismo, que estrutura a exploração do capitalismo, mas por ele também passa a luta de classes. Então, por exemplo, nós podemos ter um momento no qual, a partir da luta da classe trabalhadora, nós tenhamos mais direitos sociais. Então, por exemplo, as pessoas têm direito à aposentadoria, a benefícios previdenciários, há uma preocupação social com a escola pública, então uma ampliação de escolas públicas, as pessoas podem estudar de maneira gratuita, podem ter saúde pública, educação pública. Isso dentro do contexto do capitalismo é, sim, algo importante, sim, dentro do contexto do capitalismo, sim, resolve estruturalmente o problema? Não resolve, dado que a lógica da exploração ela permanece. No entanto, minimiza o sofrimento da classe trabalhadora, sem dúvida. E nesse contexto de uma lógica neoliberal na qual nós estamos inseridos, até esses direitos básicos, digamos assim, que a educação pública, a saúde pública, vem sendo atacados. Nós temos isso a todo instante, né? A questão previdenciária, os direitos trabalhistas. Ou você tem direito ou você tem emprego. É isso que é colocado para a população. Nós temos um sucateamento dos serviços públicos, uma perseguição muito grande aos servidores, servidoras públicas, professores, professoras. Isso no sentido de não se dar condições realmente para esses profissionais poderem trabalhar. A universidade pública vem sendo atacada também. Ao invés de se pensar numa universidade para todos, se fala, não, mas a universidade tem que ser para poucos. Não é para todo mundo fazer, porque o mercado não vai empregar todo mundo. Então, a nossa vida, nessa mentalidade burguesa, dentro de uma lógica neoliberal que exacerba essa perspectiva, é como se nós fôssemos mercadorias que estivéssemos assim, né, expostas. Você não pode fazer isso porque o mercado não vai valorizar. Pintar quadros? Não pode, porque o mercado não vai valorizar. Você vai fazer artesanato? Também não pode. Você tem que fazer o que o mercado quer. Você quer fazer uma faculdade? Mas já tem muitos universitários, não vão lhe dar emprego, então não faça, faz um curso técnico. Então, veja, com isso se poda o desenvolvimento dos seres humanos. Essa é a tragédia do capitalismo.
E nesse momento presente, nós vivenciamos isso de uma maneira exponenciada, porque o capitalismo está em crise. E quando o capitalismo, essa crise é exacerbada, quem sofre são os mais pobres. Quem sofre é a classe trabalhadora. Daí que vem esse tipo de discurso que nós escutamos com frequência. E isso gera um sofrimento muito grande para os mais jovens também, e para os mais velhos também, porque nós sabemos a dificuldade, né, o descaso que a sociedade tem com os idosos, e os jovens que têm sonhos e que hoje não podem nem sequer sonhar. Eles têm que, a própria perspectiva de vida tem que estar voltada para o mercado, para uma lógica mercantil. E isso é que é colocado para as pessoas. Então, o desafio nosso é realmente pensar a transformação social para além dessas formas sociais, para além de tudo isso que nos é imposto e que acaba por constituir a nossa própria subjetividade. Althusser, eu falei desse grande filósofo francês, ele vai escrever textos fundamentais, um texto clássico dele, depois ele vai desenvolver em outros, que é a ideologia aparelhos ideológicos de Estado. E Althusser é um pensador fundamental, que eu tive a oportunidade de estudar o seu pensamento bastante, né? O Alexandre, na apresentação, ele falou sobre o meu livro, Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi. É uma obra na qual eu estudo o pensamento de Althusser e as implicações também, num debate ali que ele travou com outro filósofo sobre a questão do humanismo no marxismo e as consequências disso para o campo do direito. Então, Althusser é um autor que vai perceber que a sociedade, que a ideologia, ela se constitui a partir de práticas materiais específicas, não é uma escolha, não é uma mera opção, é muito mais do que isso. Althusser vai fazer uma conjugação entre marxismo e psicanálise e perceber que a ideologia opera no nosso inconsciente, ela constitui a nossa própria subjetividade, a nossa maneira de pensar é constituída a partir da ideologia. No caso do capitalismo, né, nós temos essa ideologia mercantil, a ideologia jurídica, da propriedade privada, o que é meu eu não divido com os demais, e é uma exacerbação desse individualismo no atual estágio do capitalismo, é o indivíduo que pensa no outro como alguém que é antagônico a ele próprio, então uma lógica de competitividade. A própria visão do capitalismo, ela é uma visão na qual, se nós formos contrapor, por exemplo, a ética, claro que nós sabemos que na antiguidade havia a escravidão e tudo mais, mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da ética, quando se pensa na ética ali de Aristóteles, claro que ressalvando o contexto ali escravocrata no qual se estava inserido, mas pensando a ética mais avançada, no que se melhor podia extrair daquele pensamento, era uma ética voltada para o social. O homem é um zoon político. Então, havia preocupação com a polis, com a integração. E hoje, a ética do capitalismo é uma ética individualista, uma ética da competitividade entre os indivíduos. As pessoas estão constantemente competindo por uma vaga no mercado de trabalho, porque não tem vaga para todo mundo. A universidade é pública, mas não tem vaga para todo mundo. Então, as pessoas precisam competir para ter vaga. Precisam competir pela vaga na universidade, pela vaga no emprego. Se é um concurso, precisam prestar o concurso e competir, porque também tem poucas vagas. Então, as pessoas começam a se enxergar como antagonistas e não pensar como partes de um todo social. Então, se perde esse senso do comum, da coletividade, se foca no indivíduo. E no tempo presente, nós temos uma exacerbação do próprio narcisismo das pessoas, e isso faz com que essa situação fique mais difícil. Então, se eu tenho um tênis, o outro tem um tênis, mas eu tenho que ter o tênis melhor do que o do outro. O meu celular, ele tem que ser o celular que tenha mais recursos do que o do outro. E isso me torna melhor do que o outro. O fato de eu ter um celular melhor, de eu ter um tênis melhor, uma roupa da marca X, e muitas vezes uma roupa da marca X é produzida a partir de uma coisa que é até pré-capitalista, que é mão de obra escrava, que nós sabemos que muitas grandes empresas, marcas famosas, que as pessoas cobiçam, né? Na realidade, aquele produto, aquela roupa, aquela bolsa, foi produzida com mão de obra escrava, com trabalhadores que sequer ganham. E se ganham muito pouco, salários miseráveis, enquanto o burguês ali, dono daquela empresa, enriquece.
e cria o desejo de consumo nas pessoas, através dos aparelhos ideológicos. Aí eu venho aqui numa proposição fundamental, que ele vai falar dos aparelhos ideológicos de Estado. Então, nós temos, por exemplo, meios de comunicação de massa. A todo momento, nós somos bombardeados com propagandas. Até mesmo nas redes sociais, eu falo aqui para um público de jovens, e todos aí acessando, né, redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, várias outras redes sociais aí, que vocês conhecem muito bem, é importante que conheçam, dado que estamos no mundo tecnológico, não estamos aqui fazendo, pessoas não devem usar rede social ou coisa do gênero, não devemos usar, mas devemos entender como que elas funcionam, o mecanismo de funcionamento de tudo isso. Então, as pessoas têm os grandes influenciadores digitais, que têm muitos seguidores, e todos querem ser os ditos influencers, né? Os influenciadores digitais. Pois bem, quando nós temos esses influenciadores digitais, muitas vezes nesses perfis aparecem ali propagandas. Ele usa tal roupa, ela usa tal roupa, o batom X. E isso cria o desejo nas pessoas de consumirem aquele produto, que aquela pessoa está ali fazendo a propaganda. Então, veja, tudo é constituído a partir dessa lógica da mercadoria. E as pessoas se frustram, porque não podem, muitas vezes, adquirir esse produto. Eu não posso adquirir, o meu salário não permite. Isso gera uma frustração. É como se a pessoa fosse um fracassado e não fosse, na realidade, alguém que está inserido numa lógica de exploração. Alguém que não teve as mesmas oportunidades do outro. Então, se fala da questão da meritocracia como se todos tivessem a mesma oportunidade. Então, enquanto nós sabemos que tem pessoas que sequer têm acesso à internet, estudantes que não têm acesso à internet, que não têm acesso à possibilidade de adquirir livros, que não têm um espaço para poder estudar dentro da casa conveniente, que seja adequado, enquanto o outro dispõe de todas as facilidades. A meritocracia. Aonde tem meritocracia, se nós formos pensar como se fosse uma corrida que um saiu com vantagem, já começou a corrida com vantagem, e outro está tendo que carregar um fardo nas costas para poder correr. Que competição seria essa? Se nós formos observar, tivermos Olimpíadas aí, né? E ainda estamos tendo aí agora as Paralimpíadas, mas quando pensamos em jogos, veja, nós temos que colocar as pessoas em condições ali que são semelhantes. Não pode ser competidores com categorias distintas. Mas no capitalismo isso não é pensado. É uma competição falaciosa, porque na realidade as condições de vida de cada um são muito diferentes, muito distintas. Então, quando nós observamos esses aparelhos ideológicos, as pessoas são bombardeadas para aceitarem essa estrutura social, não questionarem esse tipo de estrutura social. E daí é que o marxismo se torna o grande antagonista, porque Marx, ele era um questionador, era alguém que olhou para essa sociedade e se indignou. Como é que pode uma sociedade na qual, e Marx viveu ali no século XIX, num contexto de hiperexploração da classe trabalhadora, pessoas, vamos pensar lá nos trabalhadores das minas, a indústria ali que estava começando, e nós observamos aquela realidade na qual os trabalhadores das indústrias tinham jornadas de trabalho altamente extensas, com salários miseráveis, crianças que eram lançadas também no próprio trabalho, não havia sequer uma regulamentação nesse sentido. Isso demandou muita luta da classe trabalhadora para que se pudesse regular, reduzir a jornada de trabalho, aumentar o salário. Isso nunca foi benéfico, isso foi fruto de muita luta. Muitos morreram, muitos foram perseguidos, para que nós conseguíssemos o mínimo de condição digna de trabalho. E mesmo assim, isso vem se perdendo ao longo do nosso tempo, porque nenhuma conquista da classe trabalhadora no capitalismo ela é perene. Então, vamos olhar para esse contexto no qual Marx viveu, e de superexploração. Então, ele se indignou com isso, ele não se conformou, mas ele simplesmente não ficou no discurso da indignação, ele foi querer entender quais eram as bases materiais que estruturavam a sociedade. Então, ele foi pesquisar, ele foi estudar. Marx é um grande estudioso. Então, ele estudou filosofia, ele fez o direito, né? Nós sabemos, iniciou o curso de direito, depois ele foi estudar filosofia,
Depois ele estuda economia, a vida inteira. Se vocês lerem, né, as obras de Marx, vocês vão perceber que era um homem altamente erudito. No Capital, que é a sua obra mais importante, vocês vão observar as referências literárias que ele fazia. Ele conhecia os grandes literatos do seu tempo, ele conhecia Goethe, conhecia grandes pensadores, conhecia filosofia, ele cita Aristóteles, ele conhecia o movimento operário da classe trabalhadora, as dificuldades, ele relata isso, ele fez pesquisas, inclusive da jurisprudência do seu tempo, de como essas questões estavam sendo apreciadas naquele momento histórico. Então, demandou muito esforço e muita pesquisa para o entendimento científico da nossa sociedade. E esse caminho de pesquisa, nesse caminho, muitos outros avançaram. Muitos pesquisadores, a partir da plataforma lançada por Marx, desenvolveram reflexões. E eu falava aqui de Althusser, que estudou a questão da ideologia. Então, ele fala dos aparelhos ideológicos de Estado que operam especificamente, primordialmente, por meio da ideologia. Tem os aparelhos repressivos, que são aqueles que operam primordialmente por meio da força, e os ideológicos, primordialmente por meio da ideologia. Então, a ideologia, no sentido de que vocês, por exemplo, certamente aqui assistem os telejornais. Então, vamos entender um aparelho ideológico, né? A televisão, a mídia. Vivemos um contexto de crise econômica, inflação em alta, ok, a população está empobrecida, tá, até aí o telejornal mostra. Qual é a solução para isso que o telejornal vai dar? Qual que é a solução? Ontem mesmo eu vi uma reportagem nesse sentido, né, num veículo de mídia aí, de bastante visibilidade. Estamos vivendo um problema, a classe trabalhadora está empobrecida, ok, qual que é a solução para isso? Vamos aumentar os juros, ou se não, vamos cortar os gastos públicos. Se fala muito disso, cortar o gasto público. O Estado não pode mais prover educação pública, a educação tem que ser privada. O Estado não pode mais prover saúde pública, tem que ser privada. Vamos olhar para a realidade nossa do Brasil de hoje. Bem ou mal, nós temos todas as dificuldades que o Sistema Único de Saúde, o SUS, enfrenta no nosso país. É uma tentativa constante, várias tentativas de privatização já ocorreram, muita pressão nesse sentido, mas se manteve o Sistema Público de Saúde no Brasil. Isso evitou, com todo o desgaste que vem ocorrendo ao longo dos anos, mesmo assim, evitou com que a tragédia de tantas mortes que ocorreram durante a pandemia fosse ainda maior. E é o SUS que permite com que consigamos vacinar uma faixa muito ampla da população. Quantas pessoas, como que seria a tragédia se nós não tivéssemos, por exemplo, a saúde pública? No entanto, os aparelhos ideológicos de Estado, a mídia, a imprensa, vamos pensar nesse nível, porque os aparelhos são muitos, né? O Sérgio vai falar da igreja, ele vai falar do próprio direito, né, das instituições jurídicas e do próprio direito, como ali o aparelho fundamental. Ele vai desenvolver essa questão da ideologia jurídica depois, né, em obras posteriores, como sendo o coração da ideologia no capitalismo. Mas vamos aqui trazer um exemplo, né, da questão da imprensa. Nós temos, muitas vezes, um trabalhador que, sem se dar conta disso, ele vai repetir o bordão, mesmo, tem que cortar o gasto público. Não pensando que o corte do gasto público vai simbolizar a ausência de saúde pública, a ausência de educação pública. Enquanto que nós temos que lutar pela ampliação desses recursos para a população. Nós precisamos, na realidade, fomentar a distribuição de renda, é o mínimo dentro do capitalismo, é o mínimo. Por quê? Porque o nosso horizonte de lutas, ele deve transcender isso, porque senão nós vamos ficar sempre disputando migalhas dentro do contexto da sociedade capitalista. Se nós pensarmos que o capitalismo ele permite com que haja a inserção de todos, um capitalismo para todos, na perspectiva marxista, na realidade, como se todos pudessem ser felizes nesse contexto, como se houvesse um bem comum, não há bem comum. No marxismo, na perspectiva marxista, nós sabemos que está classes, a luta de classes. Beneficia-se uma classe, se dá para uma classe, se tira da outra. É assim que ocorre no capitalismo. E a classe trabalhadora enfrenta essa dificuldade. Então, o nosso horizonte de lutas deve estar para além disso, para construir uma sociedade transformada
né? O tema, dos focos da minha fala de hoje, estou resumindo muitos assuntos, mas aqui é só um pontapé realmente inicial para trazer, para que você despertá-los para essa reflexão crítica. Claro que aqui vocês têm professores altamente qualificados aqui, e professoras altamente qualificadas que vão poder avançar em vários conceitos com vocês, dar essa formação para vocês, alunas e alunos, né? Muitos também interessados, que certamente fazem leituras aí por conta própria também, que fazem pesquisas. Mas quando nós pensamos a transformação social, nós temos que pensar para além desses horizontes. Uma sociedade que realmente todos têm oportunidade real. Esse é o desafio presente. E nesse contexto, é interessante notar que nós temos uma constante crítica ao pensamento marxista. Isso não é de hoje, né? Essa crítica que o marxismo enfrenta não é de hoje. Nós temos críticas durante o período da ditadura militar. Se nós observarmos o que ocorreu no Chile, por exemplo, porque nós tivemos um processo de ditaduras constantes na América Latina, então no Chile, quando há essa implantação da ditadura militar no Chile, na realidade nós sabemos a tristeza que foi isso para os trabalhadores, a dificuldade que isso gerou para a população. Aqui no Brasil nós tivemos essa experiência trágica, com tantas pessoas mortas, perseguidas, desaparecidas, Argentina, vários países da América Latina. E nesse contexto, o marxismo sempre foi criticado, porque busca mostrar a realidade para a população. Veja, vamos pensar no ambiente da educação, no ambiente de ensino. Desde a sua origem, né, vamos pensar lá na Grécia Antiga, com a Academia de Platão, por exemplo, ou Sócrates, né? Vamos voltar lá a Sócrates. Sócrates, ele falava nas praças públicas, para o povo ouvir, para os seus discípulos que o acompanhavam ali ouvirem os seus ensinamentos. Então, a educação que vem com essa perspectiva de atingir a todos. Sócrates falava para todas as pessoas naquele momento. Depois nós temos Platão, que vai criar ali a sua academia. Depois temos o Liceu de Aristóteles. Depois nós temos, no período medieval, que o ensino fica ali restrito, né, à igreja, mas também há um certo desenvolvimento ali, com limitações, mas ainda houve uma perspectiva de produção de conhecimento ali no contexto da igreja, por exemplo, os filósofos ali da igreja, não obstante com algumas censuras, né, nós bem sabemos, e a história ela vai avançando. O conhecimento, nesse sentido, ele pode ser, sim, um instrumento de transformação. Ele pode ser, sim, um instrumento de mudança da sociedade. Nós tivemos as filosofias ali do iluminismo, por exemplo, e depois nós temos esse apogeu do conhecimento para entendimento da nossa sociedade, na perspectiva crítica, que é o pensamento marxista, que Marx vai olhar para a sociedade e vai compreender as suas determinações. E é interessante que nós notemos que o ambiente escolar ele tem que ser um ambiente plural, no sentido de possibilitar que o aluno, a aluna, tenham acesso a todo o saber. Quanto mais conhecimento, é mais importante, é instrumento de crescimento, de desenvolvimento do ser humano, essa possibilidade de ter o acesso ao conhecimento. E, infelizmente, se buscou até mesmo se colocar limites, freios a esse conhecimento, cerceando a possibilidade de ensino dos professores e de aprendizado aos alunos. Quando se fala, por exemplo, né, em controlar o que os professores podem ou não podem falar, na realidade, o maior prejudicado não é o professor, o prejudicado é o aluno. O professor, ok, ele vai se adequar, pode ser triste eu não poder falar o que eu quero, mas mais triste ainda é ter pessoas que não vão poder aprender os vários ramos do conhecimento, especialmente numa sociedade na qual, no contexto presente, há um forte movimento anticientificista. Isso é grave. Nós temos uma perseguição à ciência, à produção de conhecimento. Chegou aos absurdos, por exemplo, como terraplanismo, ou coisas aberrantes nesse nível. Mas a perseguição ao marxismo, por exemplo, passa por isso também. Passa por esse movimento de interdição da ciência. Quando, na realidade, o avanço da ciência é o que possibilita também o avanço das perspectivas de transformação do mundo. Nós temos que pensar a transformação do mundo numa perspectiva científica, entendendo primeiro como que esse mundo funciona. Como que eu vou transformar esse mundo
Se eu não compreendo, quais são as determinações que estruturam esse mundo? A sociedade, eu preciso compreender a sociedade, como ela funciona. Se eu não entendo, eu não tenho como transformar essa sociedade. Em relação, né, à questão do direito, quando nós pensamos o direito, muitos têm a ilusão de que por meio do direito nós vamos transformar a sociedade, que o direito seria aí um instrumento de transformação da sociedade por si só. Aqui eu falo, né, para um público amplo, quando nós pensamos, em geral, as pessoas pensam nesse nível. E há possibilidades de compreensão do direito distintas, há possibilidades distintas. Eu estou trazendo aqui na minha fala a perspectiva marxista de compreensão do direito. Nós podemos compreender o direito a partir de 3 grandes caminhos. O juspositivismo, que é aquele que identifica o direito, a norma posta pelo Estado, o direito é um conjunto de normas. O não juspositivismo, que o direito são relações de poder. E a perspectiva crítica marxista, que busca entender quais são os mecanismos que estruturam o próprio direito, o direito como forma jurídica do capitalismo, o sujeito de direito, a forma do sujeito de direito como derivada da forma mercadoria. O Estado, a forma política estatal também como derivada da forma mercadoria. Essa perspectiva foi trazida por um jurista marxista russo, Evgeny Pachucanes, um jurista que escreveu uma obra muito importante lá em 1924 e depois teve outras edições ainda na década de 20. Pachucanes, ele vai mostrar que o direito ele tem limitações muito grandes no que se refere às possibilidades de transformação social, dado que é o direito que estrutura a própria reprodução desse modo de produção. Isso já está na obra de Marx, lá no Capital. No Capital, nós encontramos passagens ali nas quais Marx trata da questão do sujeito de direito, não obstante de maneira esparsa. Marx é um crítico dessas questões, lá na crítica do programa de Gotha, por exemplo. E nós temos também Engels, que é o grande parceiro intelectual de Marx, Friedrich Engels, tem uma obra importante sobre essa questão, escrita com Karl Kautsky, O Socialismo Jurídico. Uma obra central, recomendo, é uma obra de fácil leitura, inclusive, que vocês leiam, quem se interessar sobre a questão do direito e capitalismo aí, leiam Engels e Kautsky nessa obra, O Socialismo Jurídico. E Pachucanes, né, quem quiser avançar para o conhecimento jurídico aí, na perspectiva crítica marxista, Pachucanes é um pensador central. E Pachucanes, ele não tinha ilusões no direito, ele não tinha ilusões no Estado, porque ele sabia que, em última instância, é o direito que estrutura a exploração do próprio capitalismo. Então, dando um exemplo para vocês, né, vamos pensar no nosso texto constitucional, a nossa Constituição. A nossa Constituição fala que todos têm acesso à educação, todos têm acesso à saúde, à moradia, à vida digna, enfim. É muito bonito o artigo 5º da Constituição. Quando nós olhamos para a realidade, a Constituição vai falar também contra o machismo, vai falar que homens e mulheres são iguais, fala contra o racismo. Nós observamos nesse sentido, o texto muito bonito falando todas essas questões. Mas nós sabemos que a verdade do direito não é a verdade da norma, não é a verdade da norma constitucional, é a verdade da vida material, que infelizmente reproduz esses padrões. Então, não obstante se fale da igualdade entre homens e mulheres, nós sabemos do machismo, que as mulheres estão submetidas nessa lógica de um patriarcado produtor de mercadorias. Não sabemos do racismo, não sabemos do tratamento distinto que recebem o negro e o branco. Por exemplo, né, nós observamos a todo instante exemplos nesse sentido, o preconceito que sofre por parte da polícia, por parte dos agentes do Estado, por parte de juízes, muitas vezes quando vai julgar um processo, vai julgar de maneira distinta, e muitas vezes sem ter consciência disso. Porque aqui eu retomo outro sério. A ideologia ela opera no inconsciente, a pessoa não está nem percebendo que ela está fazendo um pré-julgamento. Isso já incorporou, já constituiu a sua própria subjetividade. Então, ele vai olhar de maneira distinta para as pessoas. Vai olhar para uma mulher e vai dizer, isso é serviço de mulher, cuidar de criança, fazer o almoço, o jantar, isso aí é coisa de mulher. Coisa de homem, é ser mecânico, é fazer determinadas coisas que exigem força, como se as mulheres não tivessem possibilidade de realizar todas as atividades.
como se o negro não pudesse ocupar determinadas posições na sociedade. Então, há esse preconceito que constitui a subjetividade, e o direito não resolve, não soluciona essa materialidade, não alcança essa possibilidade de transformação. Nós precisamos transformar estruturalmente a materialidade social, que vai muito além de transformar o direito. Eu falei aqui de Pashukanis. Pashukanis foi alguém que foi perseguido no próprio contexto da União Soviética, né? Ele participou do processo revolucionário, que é louvável, né? A Revolução Russa teve avanços, ganhos notáveis. No entanto, depois entrou num processo, sim, na União Soviética de burocratização e de cerceamento, de censuras e tudo mais, como nós sabemos, e Pashukanis foi vítima, nesse contexto do stalinismo, ele foi assassinado, sem ter ali, inclusive, por motivos políticos, enfim, não se sabe se ele foi morto na própria sede da polícia ou depois ali, condenado e executado no mesmo dia, né? Ele desapareceu, a sua obra foi banida no contexto da própria União Soviética. E nós observamos o que é a dificuldade de se pensar para além dessas formas sociais do capitalismo. Então, as pessoas olham, às vezes, há uma questão uma análise muito simplificada acerca do que seja o socialismo. Porque eu estou falando da perspectiva marxista, então falando de socialismo aqui, já encaminhando aqui para a parte final aqui da minha fala, mas só para trazer essa concepção para vocês. Quando nós falamos de socialismo, as pessoas pensam, mas os países socialistas são assim ou são assado, mas não deu certo em lugar nenhum. Primeira resposta, o capitalismo deu certo? O capitalismo está dando certo? Será que está dando certo? Temos todos uma vida maravilhosa, acesso a todos os bens que nós queríamos ter, fazemos o que nós gostamos de fazer. Será que nós temos assim uma sociedade que provê a todos da mesma maneira, não tem pessoas nas ruas, todos podem fazer o que querem com o seu tempo, é uma sociedade feliz? Será que o capitalismo deu certo? Então, a primeira indagação que nós temos que fazer. Segundo, olhar para as sociedades socialistas e perceber o quanto efetivamente de socialismo conseguiu se materializar nessas sociedades. Porque o que é uma sociedade socialista na perspectiva de Marx? É uma sociedade, e dos marxistas que vão desenvolver o seu pensamento depois, é uma sociedade na qual o povo efetivamente possa ter o poder, e não simplesmente no discurso. Na nossa Constituição está dito, todo o poder emana do povo. Mas será que o povo realmente tem uma participação real e efetiva nas relações de poder da nossa sociedade? Será que nós podemos realmente ter capacidade de decidir o que é construído na nossa sociedade, o que se faz? Então, uma sociedade socialista é uma sociedade na qual o povo está no poder, o povo participa. E é uma sociedade que busca romper com toda a exploração e com todas as opressões. Então, enquanto houver exploração do homem pelo homem, nós ainda não construímos uma sociedade transformada. Então, se nós olhamos para qualquer sociedade do mundo, e se nós quisermos entender o que é uma sociedade socialista, será que esse país realmente comunista? Será que ele realmente é socialista? Como é que esse povo vive? Como que esse povo... Há exploração? Então, nós ainda não rompemos com as formas do capitalismo. Nós podemos ter ali um capitalismo de Estado, mas ainda não rompemos com as formas sociais que estruturam a reprodução desse modo de produção. Porque formas sociais são práticas reiteradas que balizam a reprodução da sociedade. No caso do capitalismo, é a lógica da mercadoria. Pashukanis, por exemplo, eu falei da União Soviética, foi um crítico do burocratismo soviético. Ele acreditava que o povo deveria ter maior participação, como de fato no início da Revolução ocorreu com os sovietes, com os comitês populares. E qual o desafio que nós temos hoje? Nós, enquanto pessoas que queremos pensar para além dessa sociedade, eu falo para jovens, né, na grande maioria, que tem sonhos, que tem o desejo de ter uma sociedade melhor, pensar na necessidade de uma mobilização coletiva, na construção coletiva dessa sociedade. Porque são as massas realmente, é o movimento de massas, de união entre as pessoas que pode engendrar, sim, uma transformação social. Pensarmos essas perspectivas coletivamente, rompermos com essa lógica do individualismo e pensarmos para além disso, construirmos espaços de reflexão coletiva, núcleos de estudos, núcleos de discussão, vamos discutir a exploração capitalista, vamos entender como ela funciona,
Vamos formar grupos para combater também essa questão do machismo, entender como que ele funciona, a questão do racismo. Vamos pensar isso para além do que nos é passado de maneira geral. Então, é isso que nós precisamos construir, esse aprendizado coletivo para que nós possamos transformar uma sociedade, porque é muito triste pensar que nós temos uma sociedade na qual a formação dos indivíduos é uma formação para o mercado. A nossa formação tem que ser muito além do mercado, tem que ser uma formação de vida crítica, de objetivo, de mundo que nós temos que ter, de transformar essa sociedade realmente. É isso que nós temos que ter enquanto pessoas de todas as idades, né? Isso deve ser um objetivo central. E para que nós possamos revolucionar essa sociedade, nós precisamos de ciência. Porque o melhor dístico para que nós possamos entender o que é o marxismo. O marxismo, ele é ciência, mas ele também é revolução. E uma revolução que propicie a construção de uma sociabilidade na qual todos tenham o seu espaço, todos tenham possibilidade realmente de desenvolver as suas capacidades, as suas potencialidades e construir o seu caminho de vida aí com uma liberdade que transcenda os limites aí das ditas liberdades burguesas. Eu agradeço aqui muitíssimo o espaço, né? Eu vi que chegou o meu tempo limite aqui, estou controlando o tempo, mas poderei tecer mais considerações aí sobre, enfim, aqui foi um panorama inicial para vocês dessa temática, buscando atingi-los, né, buscando falar aqui com o meu público-alvo, fundamentalmente, que é de estudantes e estudantes, apesar de termos também professores e professoras que estão aqui conosco, e estou à disposição aqui para as dúvidas de vocês, para os questionamentos. Muito obrigada, novamente, agradeço a Alexandre, agradeço a todos os professores e professoras que estiveram envolvidos também na organização desse evento e sigo à disposição. Bom, maravilha, maravilha. Acho que não estou aparecendo aqui. Apareceu. Bom, Juliana, obrigado, né? Perfeito a sua apresentação aqui para a gente. Bom, então, feito essa parte aqui, eu já abri aqui o chat para as questões aqui, né? Então, queridos e queridas alunas, eu peço que vocês coloquem aqui as questões, as dúvidas de vocês aqui, e, enfim, né, para a gente ter uma interação um pouquinho melhor aqui. A Beatriz colocou uma pergunta aqui, né? E aí a Arielle fez uma outra na sequência aqui. Aí eu acho que seria legal ir respondendo uma por uma, né? Por que o socialismo foi implantado na Rússia e não na Alemanha? Aí... Então, vamos, você prefere por questão, se você quiser, tudo junto, não sei. Não, pode ser por questão, tanto faz, porque ainda tem poucas, então pode ser por questão mesmo. Obrigada, Alexandre. Então, a Beatriz, né, colocou uma questão importante, bastante importante, eu agradeço a participação de todos e todas vocês, e na realidade, né, nós tivemos, né, aqui eu vou resumir bastante, né, momentos dentro do contexto histórico de cada país, para que nós possamos efetivamente conseguir um processo revolucionário, nós precisamos de condições objetivas e subjetivas, né? Então, nós temos que observar que condição materialmente aquela formação social estava e que condição também havia para que se pudesse gerar esse processo revolucionário. No caso, né, da Alemanha, né, se nós pensarmos ali naquele momento, na República de Weimar, nós tivemos um momento no qual, nos movimentos, na liderança dos movimentos, começou a ganhar uma proeminência a social-democracia. A social-democracia, ela não tem uma perspectiva revolucionária. Houve várias cisões ali no contexto da Alemanha. Eu tive a ocasião de fazer, inclusive, até fazendo um parênteses aqui, aproveitando a pergunta, um texto de orelha para a obra Fascismo, de Pachucanes, publicada pela editora Boitempo. Quem quiser compreender a questão do fascismo, é uma obra central. Eu tive a felicidade de fazer o texto de orelha, a honra convidada pela editora Boitempo,
E nessa obra Fascismo, né, tem um texto de Pachucanes que ele trata justamente dos movimentos que se passaram no contexto da Alemanha e que geraram depois o advento do fascismo e, na especificidade, do nazismo ali da Alemanha. Então, nós temos esse momento histórico no qual a social-democracia ganha uma preeminência e acaba, em certa medida, cerceando o avanço dos movimentos realmente revolucionários da classe trabalhadora. Então, nós vamos lembrar, por exemplo, que Rosa Luxemburgo, essa grande mulher intelectual, marxista, acaba sendo assassinada nesse momento. E os movimentos comunistas revolucionários, eles passam a ser perseguidos. Enquanto, quando nós olhamos, por exemplo, na União Soviética, houve a criação ali de condições de uma mobilização popular que propiciou com que se avançasse no movimento revolucionário. Lenin, né, e todos aqueles que o acompanhavam, e claro que houve desdobramentos nesse processo aí revolucionário, mas pensando aí a chegada de Lenin ao poder, ele conseguiu mobilizar as massas. Ele conseguiu o slogan, inclusive, revolucionário, né, era pão, terra e paz. Então, e Lenin, realmente, a população vivia numa situação de bastante miséria, de bastante dificuldade, e Lenin conseguiu mobilizar a população, a grande massa da população, para que esse processo revolucionário pudesse chegar a termo ali, naquele momento histórico. E aí a importância, né, de nós, e enquanto que na Alemanha o discurso que predominou foram aqueles, o que é o reformismo, pensando assim, ou a social-democracia, é a possibilidade de pensar ganhos apenas no contexto do capitalismo. Só que, aqui até abrindo essa reflexão que foi colocada, muito importante, até para traçar essa distinção, essa linha demarcatória, né, entre a social-democracia ou a visão reformista também, e o próprio marxismo, e a visão socialista, comunista, revolucionária. Quando nós pensamos, por exemplo, em ganhos dentro do próprio capitalismo, esses ganhos são sempre limitados, porque é o primeiro momento, a primeira ameaça que a burguesia tem no seu poder, ou na diminuição dos seus lucros, ou a questão de algo que possa interferir naquele processo de acumulação, de valorização do valor. O que acontece? Nós temos, sim, um cerceamento dos movimentos da classe trabalhadora. Então, todos aqueles direitos que foram conquistados são perdidos. Então, na realidade, a Alemanha, o fato de a Alemanha não ter avançado num processo revolucionário, não ter conseguido se realizar uma mobilização efetiva das massas para uma transformação, como ocorreu na União Soviética, diante do cenário de crise, depois que se apresenta no contexto da Alemanha, o que vai acontecer com a Alemanha? O fascismo, o nazismo, na especificidade da ascensão do partido nazista. Mas veja, a ascensão fascista na Alemanha, ela se deve fundamentalmente, do ponto de vista do processo histórico, à derrota que sofre o movimento revolucionário comunista. Então, isso abre espaço para o avanço fascista. Na realidade, o grande inimigo do fascismo é o socialismo, é o grande inimigo. O fascismo é o oposto. O fascismo é a extrema-direita. É que hoje, no discurso das pessoas, eles buscam igualar extrema-esquerda e extrema-direita, como se fosse tudo a mesma coisa, não tem nada a ver uma com a outra, uma coisa com a outra. Extrema-direita, quando nós pensamos a extrema-direita, ela está associada necessariamente com o grande capital. O fascismo é o máximo de opressão da classe trabalhadora, não é benesse para o povo. Pelo contrário, Mussolini realizou ali, ele fez privatizações, Mussolini, não obstante no início ele tenha feito um discurso pró-trabalhador, mas na prática ele perseguiu o movimento operário, acabou com a aposentadoria por idade, realizou várias aberrações ali, enquanto que o capital enriqueceu. Hitler, na Alemanha, também estava associado com o grande capital, enquanto que os movimentos da dita extrema-esquerda revolucionária, radical, na realidade, e o radical aqui no melhor sentido da palavra, ser radical e se tomar as coisas pela raiz. Então, os movimentos revolucionários socialistas, eles buscam transformar a sociedade capitalista, rompendo com essa lógica de exploração, construindo uma nova forma de organização social, rompendo com essas formas sociais e buscando construir o novo.
Então, é muito distinto do fascismo, que ele busca reproduzir apenas e exacerbar. Claro que o fascismo tem características específicas, ele rompe, sim, com padrões de legalidade, enfim, ou coisa do gênero. Mas aqui, aproveitando essa pergunta, para dizer que a derrota dos movimentos revolucionários comunistas na Alemanha propiciou a ascensão do fascismo, enquanto que na União Soviética, né, na Rússia, e depois, quando se coloca ali a União Soviética como aquela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós temos realmente a vitória de um movimento de massas que rompeu. Então, foram condições específicas, é claro que eu estou resumindo bastante, mas até para se entender um pouquinho o que se passou na Alemanha, para a Beatriz, se ela tiver interesse sobre essa questão específica, tem um texto do Pachucani nesse livro Fascismo, que ele traz especificamente esse momento histórico da Alemanha, das disputas políticas que não permitiram com que se avançasse na Revolução na Alemanha. Então, acho que é um texto fundamental. Estou à disposição aí para mais perguntas. Tem mais questões aqui, tem umas aqui que são bem provocativas. Vamos lá. O comunismo ou o capitalismo anulam ou prejudicam, de certa forma, a democracia? Porque pessoas já me disseram, nem capitalismo, nem comunismo, e sim democracia. É possível uma sociedade democrática fora do capitalismo e do comunismo? Bom, perfeita essa pergunta, agradeço aqui a Arielle pela essa pergunta muito interessante, né? São perguntas muito boas aqui, fico muito feliz aqui de ver o interesse, né, das alunas e dos alunos aqui nessa manhã. Bom, quando nós pensamos, né, esse conceito da própria democracia, o que é a democracia? As palavras, elas têm multiplicidade de sentidos, né? Então, vamos pensar na democracia na Grécia Antiga, era um outro contexto. Um outro contexto, as polis gregas, a estrutura da sociedade grega era completamente distinta. Inclusive, vamos pensar a democracia na Grécia, no sentido daquela participação, nem todos eram cidadãos, por exemplo, os escravos estavam fora do contexto da democracia grega. Havia toda uma especificidade da polis grega. Temos, né, a democracia qual pensada, por exemplo, dentro da perspectiva lá de Kant. Kant pensava o filósofo Immanuel Kant, né, quando ele vai tratar da questão do voto, da participação das pessoas, ele acreditava, por exemplo, que isso deveria ser censitário, de acordo com a renda das pessoas. As pessoas que tivessem mais renda poderiam participar, por exemplo. Nós temos a democracia, especificamente, como ela se constitui no modo de produção capitalista. Nós falamos aqui do Estado. Então, o Estado, enquanto esse ente terceiro, separado das classes sociais, que vai constituir as relações, né, que se passam, inclusive, os limites da própria democracia, assim como a forma jurídica. Então, os limites da nossa democracia, da democracia burguesa, têm balizas dadas pelo Estado e pelo direito. Então, temos aquele momento no qual há uma conformação entre as formas sociais, entre forma jurídica e forma política estatal. E, a partir daí, se dá um momento normativo e as balizas a partir das quais se estrutura a democracia. Então, nós temos, por exemplo, a democracia hoje no Brasil, democracia burguesa de modo geral, mas só para ficar fácil o entendimento. Vamos pensar a democracia no caso brasileiro. Nós temos a possibilidade de voto. Há toda uma disciplina em relação a quem pode se candidatar, como se estruturam os partidos políticos. Nós sabemos que a participação efetiva da população ela é extremamente limitada. Na realidade, e ninguém que busque uma transformação estrutural da sociedade, o direito não está dando amparo para isso, nem o Estado. Os limites, as transformações vão ocorrer desde que mantenham as balizas da propriedade privada, por exemplo, dos meios de produção. A propriedade privada é alçada ao livre mercado. Então, olha quantas balizas que são colocadas para que estruturam os limites da democracia burguesa. Então, um governante, ele vai ser eleito e vai governar dentro dessas balizas, ele é forçado a isso, ele é constrangido a isso. E nós observamos, por exemplo, que o próprio processo eleitoral, na realidade, é extremamente limitado, basta que nós observemos quem são os candidatos possíveis, ou X ou Y, não tem muito, tem o Z e o outro, acabou. Esses são os limites da democracia burguesa, os limites de atuação, de participação popular
são extremamente restritos. Então, a democracia burguesa, em última instância, se nós pensamos numa participação efetiva da população, esses limites são muito grandes, né? A democracia burguesa, já nos dizeres dos estudiosos marxistas, ela é, na prática, a ditadura da burguesia. Por quê? O trabalhador ele vai ter que escolher entre ele ser super explorado ou um pouquinho menos explorado com direitos trabalhistas. Vamos pensar por esse lado. Vamos trazer para a nossa realidade. Vamos votar em alguém que seja um neoliberal com alma ou um neoliberal desalmado. Então, alguém que seja um neoliberal, mas que ainda dê algum direito para a classe trabalhadora, ou um neoliberal que tire realmente direitos da classe trabalhadora e que passe por cima dela. Mas em nenhum momento se trabalha a noção do povo efetivamente do poder. Isso fica só no plano do discurso. Todo poder emana do povo. Mas qual é a participação que nós enquanto formamos o povo, a população, qual a participação efetiva que nós temos nesse processo? É simplesmente votar? Mas tem um comitê participativo. Tudo isso é muito restrito. A democracia burguesa, ela não permite uma participação para além das formas sociais que estão postas. No caso de uma sociedade socialista, uma sociedade comunista, quando nós temos o socialismo, dentro da terminologia marxista, o socialismo é aquele período de transição entre os modos de produção. Então, uma sociedade socialista é uma sociedade de transição. Tem um modo de produção capitalista perecendo e novas relações surgindo. Então, é uma transição. E o comunismo? O comunismo é aquele momento no qual se rompeu realmente com tudo e uma nova sociabilidade está posta. Numa sociedade que se orienta por essa perspectiva socialista, comunista, na realidade se pressupõe, é fundamental que haja uma efetiva participação popular no poder. Geralmente, esse discurso da democracia, ele é usado de uma maneira extremamente falaciosa para se atacar determinados... vamos chegar a tal país para implantar a democracia. Quando, na realidade... Pô, vou comer a baba com leite. Quando nós sabemos, na realidade... Só um minuto, que o Duda entrou aqui, acho que desligou o áudio. Quando nós sabemos, dos limites de que a democracia burguesa coloca. Então, determinados países falam, vamos invadir tal país para colocar, por exemplo, balizas democráticas. Nós sabemos que, na realidade, essa participação efetiva popular, ela é extremamente restrita. Então, se nós pensarmos no sentido ideal de democracia, no sentido de uma participação da população no poder, realmente, o capitalismo não propicia isso. Não obstante, e inclusive o capitalismo nem é essencialmente democrático, mesmo nos limites da democracia burguesa. Basta nós olharmos a quantidade de autoritarismo, fascismo, ou coisas do gênero que nós já tivemos, e que volta e meia a coisa volta como uma ameaça. Muitas sociedades que se colocam, que se intitulam, às vezes, estou inserido, sou comunista. Vejam, mas para que nós, não basta ter o rótulo, Eu posso dizer, sou cristão, mas, por exemplo, eu posso ser cristão e falar que coisas aberrantes, por exemplo, mulheres morram, por exemplo, negros morram, e falo que é cristão, sendo que Jesus falou, protegeu lá a mulher adúltera, por exemplo. Então, quer dizer, enquanto Jesus dizia uma coisa, os cristãos dizem outra. Até dizem, que se Jesus voltasse hoje à Terra, provavelmente ele seria morto pelos próprios cristãos, Isso aí é um fato que cada vez fica mais evidente. Então, quando nós observamos, por exemplo, o que se coloca como uma sociedade comunista, então, algum país ele pode até ter a colocação, o rótulo de comunista, não negando os avanços que muitas vezes esses países têm em relação ao nosso país, muitas vezes, se nós formos comparar indicadores e tudo mais, estão numa condição muito melhor que o nosso, em vários aspectos, mas ainda não se conseguiu, por exemplo, a União Soviética. Se conseguiu avanços notáveis, mesmo com os limites. Eles conseguiram mandar uma pessoa para o espaço, conseguiu um desenvolvimento notável ali das forças produtivas, muita coisa, Eles se tornaram uma das grandes potências do mundo, rivalizando com os Estados Unidos. Então, assim, é óbvio que houve um desenvolvimento grande das forças produtivas naquele momento histórico. No entanto, nós sabemos dos limites também.
de não se lograr romper com as formas sociais do capitalismo. E um desses limites, que é criticado pelo mais avançado que há do pensamento marxista, é justamente essa ausência de participação popular. Então, nós precisamos, uma sociedade socialista, necessariamente uma sociedade que ouve o seu povo. Uma sociedade socialista não é uma sociedade ditatorial. Mas Marx fala da ditadura do proletariado. Esse termo, ditadura do proletariado, quem que é o proletariado? Primeiro ponto, é a grande massa da população, que é o proletariado. Então, é o povo no poder. É isso que é colocado no pensamento marxista. Não é uma elite, não é um pequeno grupo, não é uma burocracia de Estado governando, que é socialismo. Socialismo é uma participação efetiva da população. Nos termos do marxismo, é isso. Dos termos propostos por Marx e de todos os estudiosos do pensamento marxista no que tem de mais avançado. É claro que quando se fala em marxismo, há várias vertentes, só que no que há de mais avançado em termos de ciência marxista é uma participação efetiva da população. Então, quem se preocupa de fato com ter o povo sendo ouvido, o socialismo ele está muito mais está realmente de acordo com essa perspectiva. Mas, infelizmente, esse discurso da democracia ele é deturpado, como é tratado geralmente dentro de uma perspectiva liberal e uma perspectiva na qual, não, de fato, materialmente, o povo ele está separado do poder, ele não está tendo essa possibilidade de participação. Então, uma pergunta bem interessante, né? Eu recomendo para a Ariely, tem uma obra que explica essa questão bastante, os limites da democracia burguesa, entender como se estrutura a nossa própria democracia, que é uma obra Estado e Forma Política, Estado e Forma Política de Alisson Leandro Mascaro. Inclusive, Alisson Mascaro, que passou meu contato para o Alexandre, que fez a ponte aí para que nós pudéssemos, para que eu pudesse estar aqui hoje. Alisson Mascaro é um dos grandes pensadores aí do marxismo, do direito do nosso tempo, ele foi meu orientador de mestrado, de doutorado, e ele tem essa obra fundamental, Estado e Forma Política. Então, quem quiser avançar aí nesse conhecimento, né, dado que o nosso tempo aqui é escasso, eu recomendo a leitura dessa obra e agradeço a Ariely aí pela pergunta, também bastante relevante, assim como da Beatriz. Estou à disposição para mais questionamentos. Eu não sei se você viu, mas eu acho que você caminhou no que a Vitória tinha colocado, né? Que ela coloca que, pelo que ela entende sobre socialismo e tudo que Marx disse, mas ainda penso que o capitalismo não funciona 100%, ainda acho que funciona melhor que o socialismo. Temos exemplos de países que não deram muito certo, né? O Victor também vai nessa mesma linha, né? Ele concorda com a Vitória, né? E também tem a questão aqui que a Beatriz coloca, né? Marx era pobre, ao passo que, pelo que me consta, Engels era empresário. Por qual motivo eles se unem, né? Eles se uniram, no caso. O Nicolas, ele vai dizer que, enfim, que o avanço, né, foi matar as pessoas de fome, enfim. O avanço que o comunismo conseguiu, né, foi matar, porque ele fala que a hora que você estava falando, né, que foi sobre o avanço, foi matar as pessoas de fome, enfim. Queria deixar para você aí. Eu agradeço as colocações de vocês, né, porque realmente, gente, né, na realidade, quando a gente coloca essas questões, e essas questões, agradeço aqui as colocações que foram postas aqui, porque é importante vocês trazerem esses questionamentos mesmo. Inclusive, né, aqui até eu retorno, aqui uma colocação, aqui eu abri aqui o chat agora para ver, enquanto vocês estão falando, enquanto o Alexandre estava colocando as perguntas, né, por qual que é o motivo que eles se uniram? Realmente, né, porque às vezes ele era empresário e realmente Engels era um jovem, né, filho, seu pai era industrial, e ele poderia ter tido uma vida nababesca e nem se preocupado com os pobres da Inglaterra, né? Vocês são jovenzinhos, né? Mas aqui, falo aqui para bebês praticamente, no sentido de que são jovens ainda do ensino médio. Mas, né, apesar de que, claro, né, já pessoas com senso crítico e tudo mais, mas não são da época lá do velho Chico Anísio, que ele tinha mas vocês coloquem aí no YouTube, vocês que são internautas, coloquem aí, ele tinha lá um político que se chamava Justo Veríssimo, né?
E ele dizia assim, mas eu quero é que pobre se exploda. Eu quero saber de pobre. Pobre nasceu para ficar vendo o rico comer no banquete e ali quieto. O pobre tem que se lascar. Ele dizia tiradas assim, desse gênero. E era algo cômico porque ele satirizava, né? A burguesia, a classe política, indiferente com a classe trabalhadora. É bem interessante esses ditos, né? Pobre não tem que aposentar, ou coisa do gênero. E é interessante, né, que Engels, ele poderia ter sido um burguês desse tipo, né? Alguém que, sou filho de industrial, sou filhinho de papai, não quero saber de pobre, eles que se explodam e morram de trabalhar na indústria. No entanto, Engels, ali, por volta de seus 24 anos, ele foi para a periferia da Inglaterra, para o que seria o nossas, vamos pensar hoje no que tem na quebrada mais difícil da nossa sociedade, realmente ali numa favela, num lugar bem, bem humilde, onde as pessoas têm bastante dificuldade. Então, Engels, e naquele momento da Inglaterra, era um momento de superexploração, a classe trabalhadora era miserável, extremamente miserável. E Engels vai nas periferias, e ele vai escrever uma obra, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Obra central, leiam, relatando as dificuldades que os trabalhadores enfrentavam. Ele poderia ser alguém que, sou rico, sou empresário, então dane-se os pobres, não quero saber como vivem, não quero saber desse tipo de coisa. Não, ele foi saber e foi se incomodar com essa situação. Para que nós possamos pensar a transformação do mundo, não importa a posição social na qual o indivíduo veio, ele pode ter vindo da burguesia, pode ter sido pobre, pode ter sido explorado. A questão é pensar isso de uma maneira científica e trabalhar por isso. E Engels, ele dedica a vida toda a essa causa, né? Ele é tido como comunista de casaca, porque realmente ele veio de uma classe rica, mas ele não se conformou, pelo contrário, tanto que ele se torna companheiro ali de uma mulher trabalhadora, e também uma mulher feminista, enfim, que ele vai se aproximar e vai ter uma vida ali em comum, que vem da classe trabalhadora. Então, Engels não tinha esses preconceitos, pelo contrário, né? É alguém que vai abdicar do seu conforto e da sua paz e sofre reprimendas terríveis por parte do seu pai. Vocês, não sei se assistiram, é um filme interessante, claro que o filme sempre tem aquela questão de se romantizar as coisas, mas eu recomendo um filme, O Jovem Marx, está disponível aí pela internet, fácil acesso, vocês vão poder ver ali um pouquinho, apesar que o filme, ele sempre restringe muita coisa, mas é interessante porque dá a possibilidade de uma visualização desse encontro de Marx e Engels, né, dos movimentos operários e tudo mais. Então, na realidade, eles têm essa amizade mesmo. E o Engels, ele tinha uma humildade extrema, no sentido de se tornar amigo de Marx, e ele que vinha, era o tal filhinho de papai, que veio da classe rica, mas de reconhecer a grandeza intelectual de Marx, tanto que ele mesmo se denomina como o segundo violino, né? Ele se coloca ali ao lado de Marx, não obstante fosse um grande intelectual, parceiro intelectual de Marx, mas ele se coloca ali nessa posição. Então, tinha essa característica enquanto ser humano. Eu acho que é interessante vocês buscarem conhecer. E aqui, né, tem um outro ponto que nós, né, aqui até nas questões que vocês colocaram, eu abri aqui o chat, na realidade, quando nós pensamos, né, no avanço das sociedades, nas sociedades comunistas, né, na realidade, né, aqui eu trago para vocês que o comunismo, na realidade, que é demonizado pela imprensa burguesa, os aparelhos ideológicos de Estado, a todo instante vão dizer, não, mas o comunismo não deu certo. Como se o comunismo, como se o socialismo fosse exatamente o que se passou na União Soviética. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, nós temos que entender o que é o socialismo na perspectiva do Marx e quais foram os movimentos, os desdobramentos históricos da União Soviética. Então, aqui já cabe uma distinção. Dado que eu citei aqui Pachucanes, por exemplo, ele foi morto, né, no contexto da União Soviética. Primeiro ponto. Segundo ponto, não se pode negar os avanços que aquela sociedade, mesmo com os limites da perspectiva que eles tiveram na implementação do socialismo e que não lograram romper com as formas sociais do capitalismo, mas mesmo com esses limites, os avanços que foram propiciados para aquela população. A classe trabalhadora, na realidade, vivia numa condição de pobreza extrema nos tempos do czar. E, gente, vamos lembrar aqui
passar fome, o povo, já é algo que vem de tempos remotos, né? Vamos lembrar lá de Maria Antonieta, se não tem pães, comam brioches. Aí o povo fez o quê? A revolução. E não era uma revolução socialista, uma revolução burguesa, a Revolução Francesa. É a Revolução Burguesa. Vocês não têm pães, comam brioches. Hoje em dia, você fala, vocês não têm pães, comam brioches, o povo bate palma. É isso que está acontecendo na nossa sociedade. Quem que explica isso? Althusser, quando ele vai falar dos aparelhos ideológicos. Uma pessoa passa fome e bate palma para o explorador. Essa é a tristeza da sociedade capitalista. A sociedade capitalista gera a miséria e a fome e a morte. Pode ser que alguém não esteja nessa condição, nem todos estão nessa condição de estar passando fome, muitas vezes podem ter uma casa confortável, podem ter ali um padrão de vida bom, mas a grande massa da população está vivendo numa situação de insegurança alimentar. E isso não precisa nem ser socialista para dizer. A própria imprensa burguesa está colocando isso a todo instante. Isso é um fato da nossa sociedade. As pessoas estão miseráveis. As pessoas estão ali, não sabem se vai jantar naquele dia. Não tem como pagar suas contas. Não tem como pagar a conta de energia elétrica. Então, uma situação caótica, catastrófica, no contexto do capitalismo. Vamos pensar, quando se pensa em capitalismo, as pessoas vão pensar assim, mas tem os países escandinavos, mas determinado. Vamos entender primeiro de onde que vem a riqueza. O mundo, na realidade, ele não é algo, cada país isolado, há uma interação nos países do mundo. A riqueza de muitos países, os impérios, são construídos, muitas vezes, à custa do sangue dos outros povos. Tem um documentário muito interessante que eu recomendo que vocês assistam, vocês aí que estudantes de ensino médio, acho que para a formação de vocês é bem interessante. Está disponível, se vocês colocarem Naomi Klein, que é uma jornalista, uma pesquisadora, A Doutrina do Choque. Pesquisem, coloquem lá o choque no YouTube. Tem um documentário. Como que se desenvolveu uma perspectiva no contexto do capitalismo de se aproveitar os momentos de crise, de choque da população, que a população está completamente perdida, para que se pudesse passar uma série de privatizações, de retiradas de direitos da população. Então, tudo isso é narrado, né, magistralmente, é um documentário excelente, tem um livro também da Naomi Klein sobre a doutrina do choque, e mostra como o imperialismo se manifesta, né? Então, nós temos já uma tradição, né, é algo inerente ao capitalismo, esse imperialismo. A riqueza de uns é construída à custa da miséria dos outros. Vamos olhar para a realidade, não precisa nem muito longe, vamos olhar para a realidade da África. A gente nem vê no noticiário, quem sabe o que está se passando na África? Se eu perguntar aqui, alguém sabe os índices, os indicadores da pandemia na África? Como que as pessoas estão vivendo lá? Nos países, quais são os principais países africanos? Como que está se organizando essa sociedade nesse contexto? Um continente que historicamente foi explorado, o caos no Oriente Médio. E mesmo no contexto das grandes sociedades capitalistas como Estados Unidos, isso não precisa nem ser comunista para dizer, basta que nós possamos assistir os próprios filmes críticos que são produzidos pelos próprios americanos, retratando, né, historicamente, o quanto a sociedade americana é cindida, a sociedade americana que tem um traço extremamente racista, inclusive, na sua formação, né, um apartheid que vigorava ali, em um momento histórico recente dos Estados Unidos, e a população pobre também, enfrentando sérias dificuldades no império, no grande império capitalista do nosso tempo. Será que o capitalismo deu certo? Será que ele está dando certo de fato? São questionamentos. E eu fico contente que vocês tragam esse tipo de provocação, porque é esse o intuito, né? Se eu faço uma palestra aqui para vocês, venho de manhã, se vocês se reúnem, e nós paramos, e as pessoas não fazem esses questionamentos, a palestra não atingiu a finalidade, porque na realidade é isso mesmo, filosofia, fazer ciência, é trazer essa perspectiva crítica, não é um conforto. Por exemplo, se vocês ouvem uma palestra de com todo respeito, né, mas de um coaching, vai falar de motivação ou algo do gênero, é algo agradável, soa bem aos ouvidos, mas quando nós escancaramos as mazelas, isso se torna triste, isso se torna pesado, mas é algo que nós precisamos, isso é fazer ciência. É como se fosse, né, um médico, né, ele precisa entender como funciona o câncer para ele poder curar o câncer, um cientista. Um cientista ele precisa entender como que o coronavírus funciona para ele poder fazer a vacina.
Nós precisamos entender como que o capitalismo funciona para que nós possamos romper essa lógica de exploração e de opressão. Então, o primeiro caminho para que nós possamos seguir no caminho da ciência é o incômodo, realmente. Então, eu fico feliz aí com esses questionamentos de vocês. Juliana. E essas colocações. Juliana. Oi, estou à disposição. Eu posso fazer uma questão aqui, uma reflexão? Fica à vontade. Não, então, a partir do chat e tal, da discussão do chat, bastante normal isso nos dias atuais, né? Sobre qualquer tema, quando a gente vê na internet alguém palestrando, as pessoas ficam ali colocando sua forma de pensar ali e acaba virando debate. Muitas vezes fica um debate bastante insosso, né? Não prazeroso, porque as pessoas acabam atacando as pessoas e não as ideias, né? Não é o caso aqui. Mas, a partir do que alguns colocaram aqui, eu queria que, se possível, você falasse a questão do comunista, né, da pessoa que se coloca numa posição comunista, e a relação do comunista com os bens materiais, né, sobre aquela coisa que falam do socialista de iPhone, né, que nem falam, o comunista que gosta de dinheiro. E também foi colocado que o comunismo não queria acabar com o dinheiro, mas ele quer fazer uma distribuição social. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso e sobre o comunismo e o dinheiro, né, numa sociedade comunista. Perfeito, perfeito, Alexandre. Eu acho que vai ao encontro, realmente, eu estava dando uma olhada no chat agora, e realmente vai ao encontro das indagações, né? E certamente aqui nós temos um público amplo também, nem todos se manifestam, né, por meio do chat, mas tem as suas indagações íntimas aí, que estão também postas, né? Então, é relevante que você colocou, que vai ao encontro também desses questionamentos. Bom, primeiro, ser comunista ou ser socialista, né? Olha que interessante, aqui eu vou, para ficar didático para vocês, essa perspectiva. Quem disse, né? Se nós olharmos lá, né, vamos pensar, vivemos uma sociedade majoritariamente, se for fazer estatisticamente, muitos são cristãos. Então, vamos pegar a figura de Jesus. Aí Jesus dizia o seguinte, olha, chega lá o jovem rico para ele e fala assim, Jesus, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Olha, você pega, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e me segue. Isso foi Jesus, isso não foi Marx. Isso é Jesus falando, está na Bíblia, lá vocês vão olhar, Novo Testamento, tá, uma passagem relatada, Jesus dizendo, ok, Jesus era um homem da antiguidade. Então, o que ele coloca está atrelado ao próprio contexto da sua sociedade. Não dá para se pensar alguém desatrelado do seu tempo, ainda que seja Jesus, e ainda que Jesus seja compreendido de maneiras distintas, a depender da vertente religiosa que a pessoa possua. No entanto, vamos pensar aí o que ocorreu, né? Jesus vende e dá aos pobres. Bom, dentro da perspectiva nossa, estamos no contexto de uma sociedade capitalista, no contexto de uma sociedade capitalista. No contexto de uma sociedade capitalista, mas fulano, ele é comunista, o Engels, ele era comunista, mas ele era filho de industrial, ok. Não temos como nenhum de nós aqui, em nenhum lugar, fugir das determinações das formas sociais do capitalismo. Por isso que elas são construtoras. Não temos. Temos que pagar nossas contas. Temos que trabalhar. Não tem jeito. Eu odeio vender a minha força de trabalho para o burguês, eu não gosto do meu trabalho, eu detesto, mas eu tenho que vender porque eu preciso sobreviver. Mas então o outro vai partir para a criminalidade, ele vai roubar, ele também está dentro da lógica capitalista, ele também está traficando drogas, ele está comercializando, ele está dentro da lógica burguesa. Ele está fazendo lavagem de dinheiro, está dentro da lógica do capitalismo. O capitalismo concorda com a corrupção. Ele não rompeu com o capitalismo, né? O criminoso, ele está dentro do capitalismo, da lógica da mercadoria. Então, qualquer tipo de atividade que a pessoa desenvolva, ela está presidida pela forma mercadoria, seja lícita ou ilícita. Então, as pessoas precisam sobreviver por causa das formas sociais. Tudo é mercadoria, a internet que nós estamos usando, as roupas que nós estamos vestindo, o livro que nós compramos, tudo. E tudo é produzido a partir dessa lógica. A sociedade é assim. O que é? E por isso que as pessoas precisam sobreviver. E comunista precisa de dinheiro? Precisa comer, precisa viver.
já estão dizendo, né, que o feijão está caro, e também, se quiser comprar o fuzil, também está caro, está tudo caro, né? Qualquer coisa que a pessoa quiser comprar vai estar caro. Então, vejam, tudo está caro na nossa sociedade, tudo é mercadoria. Nós precisamos vender a nossa força de trabalho para sobreviver. E se for burguês, ele precisa comprar, né, ele precisa estar lá inserido nessa lógica. E o capitalismo está no estágio do capitalismo financeiro, né? Nós temos toda uma especificidade também nesse contexto. O que o comunismo vai apregoar? A vertente, o marxismo, a ruptura com as formas sociais do capitalismo, a ruptura com essas formas sociais. Distribuir renda é fundamental. Nós precisamos, dentro do contexto, porque é o que tem para hoje, né? Óbvio, se alguém me perguntar, você prefere um capitalismo com distribuição de renda ou sem distribuição de renda? Com distribuição de renda, não temos dúvida. Com a participação da classe trabalhadora, das pessoas terem acesso a salários melhores, para poderem prover as suas necessidades, saúde pública, educação pública, tudo isso é fundamental. Mas precisamos pensar para além disso, isso já é muito bom, né? Num contexto no qual nós tivemos aí recentemente, né, pessoas, aí um padre que distribui alimentos para pobres sendo atacado por distribuir alimentos para pobres. Então, é algo desse nível que nós chegamos à nossa sociedade. Não se pode nem dar mais comida para o pobre, ele que morra de fome. E aí eu lembro, traço esse paralelo aqui para vocês com o Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, ele disse o seguinte, quando alimentei os pobres, me chamaram de santo. Mas quando perguntei por que a pobres, me chamaram de comunista. Só que hoje já nós atingimos um estágio que não pode nem mais alimentar os pobres, que não é jamais santo também. Então, a nossa sociedade está num processo de uma crise aí exacerbada, né? É algo assim triste, né? Seria como se não fosse trágico a nossa situação. Mas quando nós olhamos essa realidade e nós pensamos a questão da distribuição de renda, é algo bastante importante, né? Então, os benefícios sociais, os direitos sociais. Mas o horizonte socialista é para além disso. É o fim da sociedade pautada na mercadoria. Nós não precisamos, é o fim dessa lógica de exploração. Então, é o fim da mercadoria, é o fim dessa lógica de valorização do valor. É a ruptura com essa estrutura de sociabilidade, a construção de uma sociabilidade na qual tudo seja de todos. Nós podemos ter até os nossos espaços. É claro, né? Poderemos ter as nossas peculiaridades, os nossos gostos, mas numa sociedade socialista não há essa perspectiva da propriedade privada, o que é meu, que eu não divido com ninguém, no sentido, não, nós temos essa perspectiva do coletivo. E aí vão dizer assim, nossa, mas então numa sociedade socialista eles vão invadir as casas das pessoas? Primeiro ponto, a maioria da população brasileira não tem casa própria. Então a maioria já está fora desse contexto. Segundo, que o socialismo não é nada disso. É a socialização dos meios de produção. É os meios de produção que passam a ser aí geridos por toda a coletividade social. Então, é essa a questão. O socialismo é um horizonte para além da distribuição. Não que a distribuição não seja fundamental. Aristóteles já falava da justiça distributiva, que se devia, remontando a Aristóteles, um homem da antiguidade, e Jesus era um homem da antiguidade também. A ética é a ética da antiguidade, né, no sentido de que se deve suplantar, aplacar ali os excessos e as carências, né? As coisas devem ser balanceadas, né? Não pode um acumular muito e outro ficar numa situação. Veja, a perspectiva da ética, não obstante ainda estivéssemos no contexto de uma sociedade escravocrata, mas vejam, a ética, se pegarmos a ética de Aristóteles, ele fala da justiça distributiva, não obstante as especificidades daquele momento histórico. Quando nós pensamos no socialismo, é para além disso ainda, é a transformação das relações de produção. É a mudança realmente da estrutura da sociedade. E é algo que necessita que nós pensemos a construção dessa sociedade. Porque senão, eu volto ao exemplo, né? Tem muitos que vão dizer, mas é uma questão utópica, é fora de possibilidades. Vejam, primeiro ponto, se nós olharmos o capitalismo, do ponto de vista histórico, ele é um modo de produção recente. Segundo ponto, quando nós olhamos, por exemplo, vamos transpor esse exemplo para as outras ciências, para a biologia. Vamos pensar na questão da biologia.
né? Nós temos o câncer, as doenças. Já trouxe esse exemplo aqui na minha fala, eu retomo. Ok, então, nossa, mas é muito difícil pensar a cura do câncer, do HIV, a AIDS, né? Como ela se manifesta, como vai curar de fato essa doença? Mas já teve avanço, mas será... Gente, se as pessoas, se todo cientista olhasse para a dificuldade e lavasse as mãos, coitados de nós e coitadas de nós, não teríamos avanço nenhum. Fazer ciência é difícil, quem disse que ia ser fácil? É olhar e buscar os caminhos de transformar aquela realidade, transformar aquela realidade doentia em saúde. A mesma coisa, ciência da sociedade, o desenvolvimento tecnológico, quanto esforço demandou de tantas pessoas e tantas perseguições também. Nós vamos pensar, por exemplo, Pasteur, quando ele faz as descobertas dele, ele foi perseguido no contexto da comunidade científica. Imagina que existem micróbios que estão causando essas doenças, que isso? Bobagem esse tipo de coisa. Veja, isso, a Terra gira em torno do Sol, nossa, queima esse sujeito, ele está falando que a Terra gira em torno do Sol, veja. E se não fossem essas pessoas que propiciaram esse avanço científico? Nós teríamos o avanço que nós temos hoje na nossa sociedade? Não teríamos. Mas quando nós olhamos para essa sociedade com todos esses avanços tecnológicos, infelizmente, esses avanços não chegam a todos. E o desafio da construção de uma sociedade socialista, de uma transformação social, é com que todos possam ter acesso aos bens da vida, todas e todos nós. E independentemente da nossa origem, na realidade, todos possamos compartilhar o pão. Essa é a ética do comum. Se fala do companheiro. O que é ser companheiro? Na etimologia da palavra, é compartilhar o pão. Então, esse é o nosso sonho, de uma sociedade na qual as pessoas realmente possam compartilhar todos os bens que a vida possa nos oferecer e construir muito mais coisas, porque quantas pessoas geniais que nós estamos perdendo que sequer têm a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades diante da constrição que o capitalismo exerce sobre os indivíduos. Então, é nessa perspectiva aqui que é a atuada da minha fala, e eu gostei muito, agradeço aqui o Alexandre por essas perguntas aqui também, que vão ao encontro de todas e todos aqui, que mostram que estão interessados aqui ainda, um público bastante amplo, e eu fico extremamente feliz e honrada aqui por falar para vocês nesta manhã. Estou à disposição aí também, se houver mais algum questionamento. Juliana, uma última questão, que é da Ingrid e da Beatriz, para a gente encerrar, o tempo já está encerrando mesmo, né, dos alunos, qual a sua opinião sobre o anarquismo? A Ingrid fez e a Beatriz parece que também está interessada nessa questão. Perfeito, né, o anarquismo, né, os grandes teóricos, né, do anarquismo, e Marx chegou realmente até a estabelecer algumas polêmicas e proximidades, depois polêmicas e discussões em relação aos anarquistas, né, o anarquismo, na realidade, grosso modo, resumindo bastante diante do adiantado nosso tempo, né, ele não vai pensar numa fase de transição, ele vai pensar numa ruptura mais imediata, né? E o marxismo vai pensar nessa perspectiva da transição socialista. Então, é uma das distinções aí da perspectiva do anarquismo. No fim das contas, né, nós temos, tanto no anarquismo quanto na visão do marxismo, né, a finalidade é no sentido de se romper realmente com a estrutura exploratória. É claro que o anarquismo também possui vertentes distintas, né? Mas pensando nessa perspectiva aí, mais próxima aí do marxismo, né, nesse sentido, só que o marxismo concebe essa fase aí de transição. O anarquismo está próximo da perspectiva marxista nesse sentido desse incômodo com o contexto da sociedade capitalista, menos que, claro, né, se fala de anarcocapitalismo e tudo mais, mas daí já é outra questão, pensando aqui na perspectiva do anarquismo revolucionário. Então, ele está próximo de nós nessa perspectiva, e também a luta, né, em termos de movimento social, pensando em união dos movimentos sociais, os socialistas e os anarquistas estão na mesma luta, né? Claro que o socialista pensando essa questão também da transição, que não dá para se fazer uma ruptura de uma hora para outra, mas em termos de horizontes aí de lutas, estão próximos, não estão distantes, não, o anarquismo e o socialismo. E é interessante quando nós pensamos, por exemplo, no caso, né, do marxismo,
No que tange ao arcabouço de estudo da sociedade capitalista, o anarquismo, os teóricos do anarquismo não chegaram a desenvolver tantos avanços no entendimento dos mecanismos de funcionamento do próprio capitalismo, né? Então, não há uma obra como o Capital, por exemplo, que vai explicar o mecanismo de funcionamento do capitalismo, não há tanto essa perspectiva científica. Mas a luta anarquista, ela é próxima da luta socialista, isso eu não tenho dúvida, não obstante essas especificidades. Continua aqui à disposição, Alexandre. Eu vou agradecer imensamente a sua participação. A gente está encerrando, né? Vai dar o tempo deles também, eles têm que ir embora. Mas foi uma honra, foi um prazer. Agradeço em nome da escola, Amaral Wagner, a sua participação. Tenho certeza que vai dar bons frutos, bastante debate dentro da sala de aula, e espero poder contar contigo numa próxima, para uma outra turma, quem sabe. Eu agradeço muitíssimo, Alexandre, a todos os professores e professores aqui da escola. É uma honra poder falar para vocês, para as alunas e alunos, ver esse interesse tão especial nesse tema. Eu acho que, independentemente do caminho teórico que vocês vão querer seguir, o importante é realmente nós conhecermos. Eu vim ver uma cara. As diferenças de formação, né, os caminhos de pesquisas, de reflexões, mas eu creio que é importante esse conhecimento, e eu fiquei muito feliz com esse diálogo, e tem muitos, eu sei, que ficam quietinhos, simplesmente ouvindo, mas vão refletindo sobre as palavras, sobre as considerações, então, e ver esse público tão grande, né, de alunas e alunos interessados, me deixa muito feliz, realmente. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a todas e todos. Tem muita gente aqui também, os alunos aqui no chat, agradecendo, falando que foi muito boa. E legal, fico bastante feliz. Foi um prazer estar com você aqui, Juliana. Foi um prazer estar com vocês, alunos e alunas, professoras, professores. E até uma próxima aí. Um abraço a todas e todas. Tchau, tchau. Bom. Tchau, tchau.